Pessoal, tudo bem? Bom, a gente hoje vai iniciar mais um vídeo aqui. Nesse vídeo a gente vai dar uma dica aqui para vocês, na verdade explicar aí, né, as dúvidas de muitas pessoas quando fazem tabelas aí trabalhando com números, o que usar, né? Se vai usar no formato moeda, se vai usar no formato contábil. E a gente vai colocar até aqui a diferença entre número também, tá? Então a gente já tem aqui uma tabela para adiantar aqui para vocês, né, os dados com alguns números aqui, e aqui estão todos em formato geral, tá? Que é no formato geral aqui. Então agora a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre o formato de número, moeda e contábil, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu falei, todos eles aqui estão no formato geral. A gente vai trabalhar cada uma dessas colunas em um formato para explicando a diferença. Então, por exemplo, essa coluna aqui, ó, eu vou colocar no formato número. Posso vir direto aqui, ou então clico com o botão direito, formatar células, e aqui eu posso escolher número, ó, tá vendo? E aqui você pode colocar se eu vou separar, se eu vou usar o separador de milhares ou não e definir o número de casas decimais. Como padrão, ele vai vir com duas casas decimais. Então, quando eu clico em OK, pronto, ó. Você vê que ele separou aqueles números com casas decimais, ó, vírgula, 00. Se eu, e ele não separa aqui, né, os milhares, ele não coloca 1000.100. Para isso, ou teria que escolher lá, ou até aqui, ó, se eu colocar o separador de milhares, ó, ele tem um atalho aqui também, ó. Só que aí ele já vira contábil, tá vendo? Ó? Ele já vira informação contábil, ele não vira, ele sai do formato número e entra no formato contábil por conta do separador de milhares. Eu vou voltar aqui. Então, esse é o formato de número. Ele põe casas decimais e aqui a gente pode definir quantas casas decimais a gente quer, tá bem? Aqui a gente vai colocar o contábil, por exemplo. Quando a gente põe o contábil, ó, mesmo processo, tá? Eu posso ir ou por aqui, ou com o botão direito, formatar células, e aqui eu posso escolher o contábil. E aqui ele me diz também quantas casas decimais e qual símbolo eu vou usar. Né, símbolo monetário, se é reais, se é euro, se é dólar, enfim, você escolhe aqui. Se eu colocar reais e deixar duas casas decimais, você vai ver que é muito parecido com moeda, né? Eu já vou colocar esse aqui em moeda para você ver, ó. Então eu posso colocar em moeda ou aqui por esse atalho, ó. Não, aqui é de contábil, né? Aqui moeda. Ou também posso ir lá pelo mesmo caminho, formatar células. Venho aqui moeda, mesma coisa, defino qual é a simbologia que vai aparecer ali do dinheiro e as casas decimais. Se você olhar assim, é muito parecido o contábil com moeda, só que tem algumas diferenças. Quais são elas? Primeiro, você vê que aqui, ó, ele permite me centralizar, ó, quando está em formato moeda, ó, alinhar à esquerda, o que eu quiser. O formato contábil não muda nada, ó. Ele sempre vai alinhar aqui à direita, tá? Então, essa é uma das diferenças. Outra diferença, tá vendo que aqui tá zero? Na moeda, ele aparece o zero. Se eu colocar zero aqui, ó, ele aparece esse risquinho no formato contábil. Ele não aparece o zero igual aqui no formato de moeda, tá? Então, essa é uma das outras diferenças. E ainda, por exemplo, se eu colocar aqui, vou colocar aqui no formato de número, aqui eu vou colocar menos 3.500. Perceba que aqui, ó, aparentemente, de novo, apareceu no mesmo formato, né? Esse aqui é alinhado, os dois com o tracinho. Só que eu posso vir aqui, ó, nesse como está em formato de moeda, eu posso vir aqui em formatar células e eu posso definir, ó. Ah, eu não quero que apareça o sinal de menos, né? Esse sinal aqui de valor negativo. Eu quero só que fique em vermelho. Quando eu clico aqui, ó, e dou OK, ó, o que vai acontecer. Ó, ele aparece como se fosse um valor positivo, só que ele aparece em vermelho, para identificar que esse resultado é negativo. Também posso vir aqui e falar que além de vermelho, eu quero que ele mantenha o tracinho de negativo, para destacar bem, ó. Então, isso eu já não consigo fazer aqui no contábil, tá? Então, eu não preciso de uma formatação condicional para isso. Só pelo fato de estar em moeda,
eu já posso vir aqui, ó, e escolher como que eu quero que apareçam os números negativos, tá? Nesse caso aqui do contábil, eu teria que vir aqui em formatação condicional para criar uma regra quando o número é negativo, e enfim, tá? Então aqui o formato de moeda permite isso também. Ah, e uma coisa que é interessante falar, ó, por mais que aqui o zero apareça como um traço e não o valor zero, igual na moeda, ele não mudou isso aqui para o formato de texto. Ele continua como número, como um item contável, um item somável, ó. Tanto que se eu vier aqui e somar esse mais esse, ó, ele não vai dar erro. Ele vai somar 1365 mais zero, tá? Então é diferente, não é que esse traço aqui é um texto, porque se fosse um texto digitado, ele poderia dar erro, entendeu? Ó, quer ver, ó, por exemplo, se eu vir aqui e digitar um traço aqui, ó, eu digitei o traço. E se eu for somar a mesma coisa, 1365 mais esse daqui, olha o que vai acontecer. Dá erro, entendeu? Então, por mais que esteja o traço aqui, ele não vai ser encarado como texto e não vai dar erro nas suas fórmulas, tá? Ele vai funcionar normalmente, tá bom? Então, isso aqui é a diferença. Então, isso vai variar muito de... Ah, qual que eu vou usar? Qual que é melhor? Depende muito do seu relatório. O que você quer demonstrar? Você quer que apareça os zeros no relatório que você vai apresentar? Ou para você é indiferente? Então, pode usar o contábil, que ele vai estar sempre alinhado e ele vai aparecer esse tracinho. Ah, eu preciso destacar os itens em vermelho que são negativos. Então, aí eu recomendo então você utilizar o formato moeda, que você pode fazer isso diretamente lá, ou se você utilizar o formato contábil, você vai ter que fazer a formatação condicional, tá? Então, esse vídeo aqui não foi muito para dizer qual que é melhor, né? Depende muito da sua usabilidade aí, é gosto de cada um, né? Então, é mais para explicar as diferenças entre cada um dos formatos, tá bem? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Deixe de comentar aqui embaixo se você já conhecia essas diferenças, qual formato que você utiliza mais aí no seu dia a dia, é o formato moeda, é o formato contábil, tá bom? Não deixe de curtir, de compartilhar o vídeo, isso ajuda a gente aí no canal, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas também, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera. Um abraço.